Olá, estamos aqui para gravar um vídeo sobre laços de repetição na linguagem de programação C, utilizando as estruturas de repetição while, do while e for. Bom, um loop, ou laço de repetição, nada mais é do que uma estrutura de repetição. Uma estrutura de repetição executa um comando enquanto uma determinada condição ela se mantém verdadeira. Dentro dessa nossa estrutura de repetição, nós temos uma variável de controle, que será iniciada com o valor, certo? E o teste lógico. Esse teste lógico vai ter a definição de até onde nosso laço vai ser executado, uma condição de parada para interromper o nosso looping. E dentro desse nosso looping, nós temos que incrementar ou decrementar o valor definido à nossa variável de controle, que no caso vai ser as iterações. Então, aqui nós temos um pseudocódigo do while, que é uma das nossas estruturas de repetição, que quer dizer enquanto, né? Então, enquanto a condição for verdadeira, você vai mandar o programa executar essas instruções que estão dentro do bloco de comandos. E a cada vez que ele executar uma dessas repetições, a gente vai mandar atualizar a nossa variável de controle, incrementando ou decrementando, dependendo do caso. Aqui nós temos a sintaxe do nosso comando while na linguagem C, onde a gente chama o comando while, passa a nossa condição dentro dos parênteses e dentro das chaves a gente passa nossas instruções, que a gente quer que o nosso laço execute. O do while, ele é o faça enquanto. Então, ele é um pouco diferente do while, porque ele vai ser executado pelo menos uma vez, o que a gente mandar executar dentro do bloco de instruções, e ao final dessa execução, da primeira execução, ele vai fazer uma verificação de enquanto aquela condição for verdadeira, ele volta e executa essa condição novamente. Aqui nós temos a sintaxe do comando do while na linguagem de programação C, onde a gente chama o do, e dentro das chaves a gente passa nossas instruções que a gente quer que execute, e aqui só no final é que ele vai fazer a verificação do nosso teste lógico. Então, se a condição for verdadeira, ele vai executar novamente essas instruções que estão dentro do nosso do. Aqui nós temos o pseudocódigo do for, que é o para. Então, dentro dos parênteses, a gente vai passar o nosso teste lógico. A gente vai definir um valor inicial para a nossa variável de controle e a condição de parada, que é a nossa condição final. Até ele atingir um certo valor, ele vai continuar executando essas instruções que tem dentro do laço. E esse passo N é o número vai ser as iterações que vão ser feitas. Ou seja, a cada execução disso aqui, a cada verificação disso aqui, se for verdadeiro, a gente manda ele fazer o que tem dentro dessas instruções e atualiza esse nosso passo aqui nosso passo N, que é o número de passos que serão executados até a condição final, até atingir a nossa condição final. Aqui é a sintaxe do comando na linguagem C, onde a sintaxe a gente chama o comando for, define nosso valor inicial, a condição final e o valor a ser incrementado ou decrementado, e manda executar as instruções do nosso laço de repetição. Então, aqui nós temos um exemplo para tentar compreender melhor os conceitos abordados no início da aula, que é o seguinte problema. De acordo com a música Cinco Patinhos, interpretada pela cantora Xuxa, nós temos o seguinte problema. A mamãe pata foi passear e levou seus 5 patinhos. A cada vez que a mamãe pata voltava do passeio, um de seus patinhos não voltava com o resto do grupo. Da última vez a mamãe pata voltou sem nenhum de seus filhotes. Implemente esta questão na linguagem de programação C, utilizando os conceitos de laço de repetição aprendidos nesta aula. Então, aqui a gente tem uma ilustração do nosso problema abordado para facilitar o entendimento por vocês. Então, aqui nós temos o início do nosso programa. E após iniciar, aqui nós temos a condição, que ele vai fazer o teste lógico. A nossa condição aqui enquanto houver patinhos no passeio, ele vai entrar nessa repetição e vai executar o nosso bloco a ser repetido. O bloco a ser repetido é justamente um dos patinhos, ele não volta.
né? Você pode ver aqui, ele estava na condição, se a condição for verdadeira, ou seja, se existem patinhos ainda no passeio, se sim, ele entra no bloco a ser repetido, que é justamente remover um dos patinhos. E ele volta fazendo a verificação da condição novamente. Ainda existem patinhos no passeio? A resposta é sim. Então ele executa novamente o bloco a ser repetido e remove um dos patinhos. E ele vai fazendo essa repetição até a quantidade de patinhos, até houver patinhos no passeio. Então, quando ele executa a última vez que remove o último patinho, que ele vai verificar de novo a condição, ele vê que não existe mais nenhum patinho, então não satisfaz mais aquela nossa condição. Então agora ele entra aqui no não e vai direto para o fim do nosso laço de repetição. Ele sai do laço de repetição. Bom, agora a gente vai partir aqui para a prática, mostrando a implementação dessa questão nas diferentes estruturas de repetição. Nós vamos começar aqui com o while. A gente vai definir nossa variável, nosso valor inicial do tipo inteiro para iniciar o nosso laço. Então ele recebe a quantidade de patinhos, que é 5. E aqui a gente vai começar chamando o comando while. Esse comando while, aqui dentro dos parênteses a gente passa nosso teste lógico. Então, enquanto o nosso valor inicial for maior que 0, ou seja, enquanto houver patinhos, ele vai executar o bloco de comandos que tem aqui dentro das chaves, certo? Então a gente vai mandar printar %d a quantidade de patinhos que voltou do passeio. Então, voltou ou voltaram de lá. Pronto. E aqui a gente passa o nosso valor inicial. Certo? Pronto. Depois dele printar a quantidade nessa primeira iteração do nosso laço, ele precisa fazer o quê? A atualização desse nosso valor inicial, que é para continuar satisfazendo essa condição até o valor ser maior que 0. Ou seja, como ele inicia de 5, para ele chegar até 0, então a gente vai ter que decrementar de 1 em 1. Para fazer isso, a gente chama esse valor inicial e menos menos para decrementar 1 do valor inicial a cada iteração. Pronto. Quando ele voltar e fizer essa iteração várias vezes, que não satisfazer mais essa condição, eu vou mandar printar a quantidade de patinhos que deve retornar no final dessa iteração, que é justamente nenhum patinho. Certo? Uma carinha triste aqui, /n, e foi. Vamos mandar executar agora o nosso programa para ver a saída do nosso programa. Pronto, na primeira iteração nós tínhamos 5 patinhos, então quando ele executou aquele nosso primeiro laço, foi decrementado um desses patinhos, ou seja, um dos patinhos não voltou de lá, então a cada iteração ele vai decrementando um patinho. Então a gente tinha 5 patinhos, depois 4 patinhos voltaram, 3 patinhos voltaram, 2 patinhos voltaram, um patinho voltou de lá, e ao final do loop, nenhum patinho mais voltou de lá. Agora nós vamos fazer a mesma coisa para o comando do while. Então a gente precisa definir aqui o nosso valor inicial e atribuir um valor a ele, que será de 5 também. Só que dessa vez a gente vai chamar o do, e aqui no do a gente já manda executar pelo menos uma vez a quantidade de patinhos. Vou copiar logo do outro programa para ser mais rápido aqui, certo? Pronto, a gente faz novamente como fez no while, decrementa o valor inicial, certo? E aqui ao final de executar uma vez esse daqui, ele vai fazer a verificação. Então a gente chama o comando while e passa novamente o nosso teste lógico aqui, que é o mesmo, de enquanto esse valor inicial for maior que 0. Então ele vai voltar e executar isso aqui.
Quando ele fizer essa verificação aqui e não obedecer mais não satisfazer mais essa condição, então a gente manda printar novamente a quantidade de patinhos que retorna ao final do nosso laço, certo? Então vamos executar aqui novamente, verificar a corretude do nosso programa. E ele ia retornar a mesma saída que retornou com o nosso while. Então 5 patinhos voltaram, 4 patinhos, até nenhum patinho mais voltar do passeio, certo? Bom, para o for, nós temos que definir o nosso valor inicial. E dentro do for, a gente chama aqui o comando for, dentro do for a gente vai fazer a atribuição do nosso valor inicial, que é 5, certo? O segundo parâmetro, como eu expliquei lá no início, diz respeito à condição de parada, né? O nosso teste lógico, que é justamente enquanto esse valor for maior que 0, ele continua executando isso aqui, e aqui a nossa atualização da nossa variável de controle, certo? Aqui dentro, novamente, a gente manda printar a quantidade de patinhos. Não preciso mais fazer a atualização do valor inicial aqui dentro, porque ele já é feito nos próprios parâmetros do comando for. E só ao final da execução do laço, quando não houverem mais patinhos, eu printo a quantidade de patinhos. Deixa eu copiar aqui também, para ser mais rápido. Certo. Não esquecer do ponto e vírgula no final. E mandar executar. Então aqui, como vocês podem ver, a gente teve o mesmo resultado executando os 3 tipos de laços de repetição diferentes e satisfez o nosso problema, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma no aprendizado de vocês. E é isso, até a próxima. Valeu!